contratação, o lateral que teve várias passagens, dentre eles boa pelo Vitória em 2024, até ser comprado pelo Grêmio. Se eu não estiver enganado, foi 15 milhões de reais, algo próximo a disso, né? Ele tem contrato longo com a equipe gaúcha até o fim de 2027, e aí poderia ser um empréstimo, né? Do jogador que pertence então ao clube gaúcho. Eu acho que poderia sim ser uma boa lateral esquerdo, justamente por conta dessa boa passagem que ele teve no Vitória, porque até antes disso ele surge muito bem no Palmeiras, joga no profissional no Palmeiras, no Colorado Rapids também, lá do futebol da MLS, foi titular, rápidas passagens pelo Fortaleza e Atlético Goianiense. Diria que no Atlético Goianiense foi melhor, porque eles conquistou acesso para a Série A, né? Série B, 16 jogos e 2 assistências, e aí sim, 2024, 51 partidas, 2 gols e 4 passes naquele Brasileirão pelo Vitória, 34 jogos, 32 como titular, 1 gol e 4 assistências. E aí o Grêmio acaba comprando ele, né? Comprou ele e o Wagner Leonardo. Então foram duas contratações aí vindas do Vitória. O Wagner foi melhor, o Lucas Esteves não conseguiu ser uma peça importante nesse fim de temporada. Foram apenas 23 partidas e uma assistência. Para falar a verdade, nos últimos 5 jogos ele até participa de 3, mas se a gente pega um histórico das últimas 18 partidas do Grêmio, ele entrou em apenas 4, 2 como titular. Então realmente uma fase bem ruim que ele esteve nessa reta final. Acho uma boa opção para o setor, inclusive nem ficaria surpreso se ele chegasse, né, e já assumisse a titularidade. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Lateral que se destaca nessa questão ofensiva, dá para ver que ele tem muita profundidade, seja naquela Série B pelo Atlético Goianiense, na MLS em 2022 e no Campeonato Brasileiro, principalmente aqui, né, no ano passado, que ele teve mais destaque pelo Vitória. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar sobre o Marcelino Moreno, né? Eu vou deixar primeiramente essa matéria aqui lá no início de 2024, 2 anos, quando o Curitiba acertou a venda do Marcelino para o Lanús, né? Então tá aqui, ó. Com a liberação da MLS e acordo entre os clubes, o Meia vai assinar um contrato, né, de 3 temporadas com o Lanús. E tá aqui, ó. Se dá após a venda, né, do atacante Pedro de la Vega para o Seattle Sounders. E aí o Lanús, com esse dinheiro, 7 milhões de dólares, teve tranquilidade para investir na sua contratação. Então tá aqui, ó. Vai ter um valor desejado pelo Coxa, vai ter um empréstimo, né, que foi até o final de 2025, com opção de compra de 12 milhões, obrigação, né, de compra 12 milhões de reais em 2025, até que ok, até porque o Curitiba havia pago 15 milhões de reais na época e aí acabou vendendo, né, ele com um certo prejuízo, o que foi um negócio ruim. Só para você ter uma ideia, hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros, né, o Curitiba vendeu ele por 3, então acabou que fez um negócio ruim. Vendeu por menos do que 3, para falar a verdade, foi um negócio bem ruim. Lembrando que o Atlanta United, que também tinha um percentual dessa venda, pagou 6 milhões de euros nele, onde ele foi bem também por lá, né? Ficou 2 anos e meio. Pelo Curitiba, 45 jogos, 2 gols e 4 assistências. Se eu não tiver enganado, a maioria desses gols foram na Série A, né? Naquela reta final, ó. Basicamente isso, 31 jogos, 2 gols e 4 passes na primeira divisão. O clube foi rebaixado e teve que ter essa venda. Lembrando, primeiro ano dele lá na Argentina, 11 gols e 16 assistências. Essa segunda temporada, 10 gols e 7 passes, sempre sendo titular absoluto e até sendo especulado em outros clubes aqui no Brasil. E o Lanús recusando propostas superiores, né, a 4 milhões de euros também. Lembrando, chegou na semifinal da Sul-Americana em 2024, foi eliminado pelo Cruzeiro e na decisão, né, ganhou a Sul-Americana também contra o Atlético Mineiro, pelo Lanús. Então está muito em alta, né, o clube e também o próprio Marcelino. Eu acho que poderia sim ser uma boa, mas nesses valores, né, que estão sendo especulados, eu acho que não é tão viável. Se fosse ali 12, 15 milhões de reais, com certeza valeria a pena. Agora, a pedida, né, certamente acima de 5 milhões de euros, eu já não vejo fazendo muito sentido. Lembrando, aqui está o mapa de movimentação dele lá na Liga Argentina, muito mais como um meia centralizado, né, de fato. Tá aqui a temporada passada, ó, jogando pelo meia e caindo um pouco pelas laterais, mas não é um ponta de profundidade, é um camisa 10 ali, com 5 gols e 10 assistências, isso em só 25 partidas, um desempenho realmente bem diferente aí do jogador. Na Sul-Americana também desse ano, que ajudou o Lanús, né, muito bom na cobrança de escanteios também, 3 gols e mais 3 assistências, e na temporada passada 2 gols e 5 passes. Pode deixar sua opinião sobre o Marcelino, se você aceitaria esse retorno dele, quem sabe para esse ano ou para um futuro não tão distante, até porque ele só tem 31 anos, não vejo se aposentando por agora e vive uma fase muito boa no Lanús. Clube que ele é revelado, né, junto com o Tadjeres, então deve ter uma identificação bem forte, duvido muito ele sair de lá. E agora, para a gente chegar nesta marca de 30 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre a sua nova camisa do Coritiba com a Fut Fanatics, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Você garante 10% de desconto
nos pagamentos via Pix com ofertas exclusivas, como por exemplo bonés, camisas. Você encontra, por exemplo, o modelo retrô por R$ 129,90, o modelo feminino, e também o modelo masculino por R$ 149,90 na cor verde, disponível as últimas unidades no tamanho M. Da mesma forma, a camisa manga longa, um modelo também de 1985, por R$ 159,90, dos tamanhos P ao extra G. Outras ofertas também de clubes do futebol brasileiro e do futebol internacional você encontra com a Foot Fanatics. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Coritiba e a definição dos novos alvos para a lateral esquerda antes do início da Série A. A estreia já acontece na próxima semana, né, dia 28, contra o Red Bull Bragantino no Couto Pereira. A informação mais recente que foi trazida lá pelo Rafael Coutinho e também pelo pessoal do SofaScore do Verdão, o Matheus Bahia, lateral esquerdo ex-Ceará, e atualmente ainda com contrato no Bahia, entrou no radar do Coritiba. Atleta que tem 26 anos de idade, jogou as duas últimas temporadas pelo Ceará, tanto na Série B como também na primeira divisão, e se saiu bem. Ele possui vínculo no Bahia até o final desse ano. O Bahia não descarta o Matheus Bahia nesse momento, tá? É um jogador que sim pode figurar para a Série A, mas não é uma prioridade. Jogou bem, tá? Eu gosto do Matheus Bahia, eu acho um jogador versátil, chega bem até a linha de fundo, é melhor tecnicamente do que os nomes que passaram recentemente pelo Coritiba e é um dos raros laterais esquerdos que ainda é jovem no Brasil. Você pode reparar, é uma posição que a gente, quando ficar mais velho, né, eu afirmo, não existirá mais no futebol laterais. A tendência é de ser 3 zagueiros e alas, né, até porque dá para contar nos dedos. Se você conseguir citar 10 bons laterais esquerdos no futebol brasileiro, é raro. Pela esquerda nem tanto, porque todo jogador na base, quando é canhoto e não é tão habilidoso para ser atacante, ele vai para a lateral esquerda, né? Mas na lateral direita também, meu Deus do céu, misericórdia, é um sofrimento danado. O Coritiba hoje, né? Eu acho que, assim, o Tinga é um nome interessante, acho que começou bem o Campeonato Paranaense. Tem ele pela direita. E aí já tem que recorrer aos garotos da base, né? O João Almeida. Eu sou muito mais favorável você apostar na base do que propriamente buscar jogadores nessas posições. É muito complicado essa posição de lateral direita e lateral esquerda. O Bruno Melo para lateral esquerda não dá mais, tá? Acho que no máximo ele pode ser um zagueiro ali pela esquerda ou um lateral esquerdo reserva, mas não é aquele lateral que dá amplitude. O Matheus Bahia eu já vejo com uma característica diferente. É aquele cara que chega na linha de fundo, que tenta um cruzamento rasante, tem bom fôlego. Nesta última Série A, por exemplo, ele teve uma média de 88 minutos em campo pelo Ceará, nas 28 partidas que fez, titular absoluto. Outra Série A que ele fez, 2023 no Bahia, foi um reserva, somente 13 jogos, e no Bahia também em 2021. A última Série B que ele fez foi titular também, onde conseguiu o acesso pelo Ceará, com 4 assistências em 33 jogos. Outro lateral esquerdo na mira, o uruguaio Camilo Cândido, atleta de 30 anos de idade do Atlético Nacional da Colômbia. Essa informação ela foi trazida pelo Globo Esporte e também pelo jornalista o Felipe Silva, né? Aliás, o jornalista Diego Domingues, e confirmada também pelo GE. O Coritiba, inclusive, tem avanço para contar com um jogador, é o preferido desse momento, um atleta experiente, conhece Série A também, uma passagem rápida pelo Bahia em 2023, mas resolveu o problema da lateral esquerda. 19 jogos naquele momento, 15 na condição de titular, deu 2 assistências e marcou um gol. Depois disso ele foi para o Cruz Azul, do México, razoável, e no Atlético Nacional foi bem, né? Titular absoluto, 1 gol marcado e 5 assistências em 57 jogos. Penso que é assim um nome para ficar de olho nessa sequência de ano. Também um lateral esquerdo com bom vigor físico, bom cruzamento, bate bem nas bolas paradas, que o mapa de movimentação dele na Série A. Quero falar sobre outro jogador que eu vejo também com bons olhos para o Coritiba, que é o Diogo Barbosa. Até comentei sobre ele em outro vídeo no final de semana. Diogo Barbosa, que está de saída do Coritiba, foi especulado no Vasco, até agora sem um acerto oficial. No Fortaleza ele começou nessa temporada, foi titular na estreia,
No ano passado foram 33 jogos com um gol marcado. Nome ex-Coritiba, inclusive, né? Rápida passagem entre 2013 e 2014. Também jogou pelo Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e estava já há 2 temporadas no Ceará, perdão, no Fortaleza. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Beleza? São várias ofertas para você aproveitar. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar sobre uma outra opção para a lateral esquerda que eu vejo com bons olhos para o Coritiba. O Felipe Jonathan, você lembra dele? Jogador ex-Santos, jogou também no Fortaleza, no Ceará e no Mirassol. Atleta que ainda tem contrato no Mirassol até o final do Campeonato Paulista. Recentemente foi oferecido ao Ceará para a disputa da Série B. Não acho que o Felipe Jonathan seja, uau, que lateral esquerdo espetacular, mas quebra o galho para essa posição na realidade hoje, né, do Coritiba, voltando para a Série A. Ele ainda pertence ao Fortaleza, esse vínculo vai até o final de 2027 e está emprestado ao Mirassol com opção de compra. Ele até fez um jogo até agora no Mirassol, segundo tempo, aliás, titular contra o Primavera, mas foi substituído no intervalo. Não fez grandes jogos na reta final do ano passado, não, na Série A. Para dizer que a última boa temporada do Felipe Jonathan, talvez em 2024, 2023 no Fortaleza. Pelo Santos também teve alguns lampejos e pelo Ceará lá na temporada de 2020. Pode deixar a sua opinião também sobre o Felipe Jonathan. Outra opção, Marcelo Hermes, 31 anos de idade. Acho que é um jogador que, apesar de não ser brilhante tecnicamente, ganha o torcedor pela vontade, pela raça. Até pensei que ele teria espaço nessa Série A, após a primeira divisão pelo Juventude. Foram 22 jogos, titular absoluto, 2 gols e 5 assistências. Números melhores do que vários laterais. Ainda tinha contrato no Criciúma, voltou, né, para o Tigre e está jogando. Está jogando o Campeonato Catarinense, normalmente, já são 4 jogos até agora. Só vai sair com a compensação financeira. Mas eu ficaria de olho também, um asterisco aí para o Coritiba. O Marçal também, do Botafogo, aí já é um nome mais experiente, né? 36 anos de idade. No ano passado fez 19 jogos e marcou 5 gols. Não ia renovar, acabou que renovou, né? A reta final de contrato dele aconteceu em junho, teve uma lesão, mas já retorna agora no começo do ano. Tem o Hugo também, lateral esquerdo ex-Corinthians,